No programa de hoje você vai ver os principais projetos aprovados no plenário, a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ampliação do período de contratação temporária de servidores, a regulamentação para o uso do aplicativo Uber e similares no Recife, e uma audiência pública que discutiu a implantação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E a chegada de um novo aplicativo para transporte de passageiros no Recife movimentou o plenário da Câmara ontem à tarde. Vereadores discutiram um substitutivo a dois projetos que falam sobre um novo serviço, uma forma diferente e paga de dar e pegar carona. O projeto substitutivo dispõe sobre a operação e administração de aplicativo destinado à oferta, contratação ou intermediação de serviço individual de transporte de passageiros no Recife. Antes da votação, a matéria gerou debate no plenário da Câmara. O vereador André Regis disse que a Casa não pode legislar sobre o assunto. A Constituição estabelece o princípio da livre iniciativa. É livre todo mundo ter a sua atividade econômica, desde que a lei não regule. A lei, ela regula a profissão do taxista, foi a lei que eu mencionei. Ela que lê a lei e a lei estabelece. O taxista, ele transporta passageiros de 1 a 7 pessoas no transporte público de passageiros. Não é? Então, os carros carregam até 7 pessoas, no máximo, de acordo com a lei. No passado, as combis foram proibidas por esta Casa, é porque isso faz parte das nossas competências legislativas. Artigo 30 da Constituição estabelece que é competência do município legislar sobre transporte coletivo de passageiros. Então, transporte coletivo nós podemos legislar. Transporte individual de passageiros, não. Nós não podemos legislar sobre transporte. E mais ainda, nós não podemos legislar sobre aplicativos. A proposta, ela cria, e a prefeitura, isso vai ser inócuo, porque imagine, o cidadão vai ter que, para que ele inclusive use o aplicativo, ele vai ter que pedir autorização à prefeitura, de acordo com o que está escrito. Essa lei vai ser motivo de chacota. Ela não vai resolver o problema, ela não proíbe o serviço e ela vai ser vista como uma lei inócua, porque nós não estamos por ela proibindo o serviço. Quem quiser usar o serviço e estará, de acordo com a interpretação dos taxistas, ferindo a lei, porque a questão é de hermenêutica. Do jeito que a lei está colocada, por eles, por argumento deles, e aqui sendo bem correto do ponto de vista da isenção. Para muitos, o serviço é proibido pela lei federal, então não precisa de regulamentação local. Outros entendem que não, que o local simplesmente não pode por um impedimento da Constituição. O vereador Aerto Luna defendeu que a matéria está de acordo com a lei. A Lei 12.587, de 2012, a lei que institui as diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana, diz no seu artigo 12, o serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, transporte individual de passageiros, deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade de serviço e de fixação prévia dos valores máximos de tarifas a serem cobradas. Isto está numa lei federal que institui o plano de mobilidade. Então, Vossa Excelência falou que a Constituição, se delegar poder ao município, o município pode fazer. Então, nós entendemos que, através desse artigo, ele está dando esse poder ao município legislar, sim, sobre a matéria. Esse é o nosso entendimento. Então nós entendemos que compete, sim, ao município legislar sobre a matéria, quando ela diz
deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo Poder Público Municipal. O projeto de lei nada mais é de que disciplinar e fiscalizar o serviço que está em hora em tela aí, em hora no projeto. Então, nós não vemos, e respeito à opinião de Vossa Excelência, mas não vejo inconstitucionalidade na matéria, porque existe uma lei federal que trata da legalidade da matéria. O Anderson Florencio concordou com André Regis e também declarou voto contrário à proposta. Ao apresentar o substitutivo, nós deixamos de discutir a questão específica do transporte e passamos a discutir a questão dos aplicativos, o que é uma temeridade. É uma temeridade, porque mais à frente alguém que defende alguma categoria ou que tem algum trabalho específico com algum segmento acha que um aplicativo ou outro pode estar atingindo e a gente vai, mais uma vez, reincidir no erro, de acordo com o constitucionalista, o vereador André Regis falou, atingindo frontalmente a Constituição Federal. A gente, como legislador, a gente não pode, especialmente nós, né, que tratamos de lei, estar votando algo que, notadamente, é anticonstitucional. Não é constitucional. Então, a gente não pode simplesmente fazer um gesto à categoria, né, fazendo um gesto contrário à nossa atuação, né, quando a gente está procedendo de modo irregular, fugindo da nossa competência. Portanto, eu faço esse o meu registro. Né, eu, estando do modo que está, eu votarei contra por esses argumentos. Eu acho que a questão de mérito é uma questão que deve ser discutida de fato, uma questão importante, né, que a gente já vê que isso vem acontecendo nas demais câmaras, né, de todo o país. Então, é importante que a gente discuta isso, objetivamente. O relator geral do projeto, o vereador Carlos Gueiros, explicou a necessidade do substitutivo. Cabe ao município controlar tudo que é feito para o público, é um serviço público. Então, está sendo feito para o público. Já imaginou se amanhã houvesse um aplicativo qualquer, ou que não fosse aplicativo, uma empresa que tivesse um cadastro de pessoas particulares e soubesse que fulano de tal mora em Nova Descoberta, outro mora em Boa Viagem, e vamos fazer o transporte alternativo pago. E começava a telefonar. Então, cabe ao município regulamentar tudo aquilo que é feito para o público. O cinema é particular. Mas na hora que ele abre as portas para projetar um filme que vai ser cobrado a alguém, o município tem que dar licença, tem que regulamentar como é que aquilo vai ocorrer. Então o URB, a gente não pode ser contra o URB, agora tem que dizer, tudo bem, você vai fazer. Agora o município vai regulamentar, você vai fazer nessas e nessas e nessas condições. E aí, como é um serviço remunerado, ele cabe a quem é o profissional daquele serviço, o veículo de aluguel e não particular, porque senão também essa casa errou na hora que acabou com o transporte, que era chamado de clandestino, quando carros, combis, tudo de carro particular, fazia transporte remunerado de pessoas, eram particulares. E o município, essa casa, aprovou a legislação. Então, é também aprovar isso aí. Vai fazer sim, agora você tem que se registrar, tem que prestar contas ao município e vai utilizar profissionais e veículos particulares, mas com registro de aluguel. O vereador Edmar de Oliveira também foi favorável à proposta. Eu acho que estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Basta se cumprir a lei. Basta cumprir a lei municipal que regulamenta os taxistas. Basta cumprir. Então, quem vier fazer um trabalho que não seja oficializado pela prefeitura, tem que prender o carro e acabar com esse negócio. Essa discussão, se é legal ou se não é legal, eu voto a favor do projeto do meu amigo Ayrton Luna. E quero dizer, manda a prefeitura fiscalizar e apreender os carros, porque transporte irregular é proibido por lei. Jurandir Liberal foi o relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente e destacou a questão da segurança. Eu tenho comentado com o vereador Ayrton Luna
a questão dessa segurança no transporte, sobretudo quando você pega um táxi. Quando você pega um táxi, você tem a placa, você tem um motorista, tem um sindicato, você tem como identificar se houver algum problema. Então, se você, por acaso, que isso pode acontecer, um motorista é assaltado, perde o carro e outra pessoa está usando o veículo, mas tem uma referencial para você, quando entrar no táxi, sentir um mínimo de segurança. Essa é a lógica que é feita para o transporte individual, por isso ele é regulamentado e tem um número da CTTU, tem outra referência para a gente acompanhar. Então, o motorista que não trabalhar correto, ele vai ser punido. Esse é o entendimento da população. E aí entende isso a prefeitura, através da CTTU, entende isso o sindicato dos taxistas, entende isso todo mundo. Por isso, a gente não protege também o motorista que faz besteira no táxi. Quando alguém faz besteira, a gente critica. E a categoria tem que zelar exatamente por esse comportamento, dar segurança aos seus passageiros. Portanto, presidente, quando você está votando uma matéria desse tipo, uma matéria que deixa que outro sistema que você não conhece, não sabe como funciona, você não sabe quem é que vai chegar na sua casa, então isso é preocupante. Portanto, a iniciativa ela é válida do ponto de vista da intenção. Qual é a intenção que nós queremos? Segurança no transporte coletivo, segurança no transporte coletivo individual. No final do debate, o projeto foi aprovado em primeira e segunda discussão. Pela segunda vez na ordem do dia, o projeto do Executivo que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa foi aprovado ontem à tarde. 9,4% dos recifenses são pessoas com mais de 60 anos. O projeto de autoria do Executivo cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e tem por finalidade destinar recursos para programas, projetos e ações voltadas ao segmento. Antes da votação da matéria, o vereador Jurandir Liberal lembrou a lei municipal de autoria dele, que garante a política do idoso no Recife, e destacou a importância do Fundo Municipal. Eu apresentei um projeto da Política Municipal do Idoso na cidade do Recife. Esse projeto de lei, ele foi discutido no Conselho do Idoso, foi discutido nas conferências e, finalmente, ele foi sancionado pelo prefeito João Paulo. Inclusive, tinha alguns artigos que o próprio prefeito podia vetar, porque a gente estabeleceu até competências do Executivo. Mas, no acordo com a prefeitura, foi sancionado o nosso projeto de lei na íntegra. A síntese do projeto foi exatamente aproximar a proposta que está em discussão no Congresso Nacional do Estatuto do Idoso. Essa matéria foi também discutida com o Conselho Estadual de Assistência Social e tivemos várias sugestões e colaborações de todas aquelas pessoas que cuidam da política do idoso. Mas, em síntese, a política do idoso ela dá condições para que o município dê preferência, ou seja, o idoso é atendido como prioridade, de fato, em todas as políticas de educação, de saúde, de transporte, de lazer. Essa é uma regra que foi estabelecida na política municipal do idoso, que eu tive o privilégio de ser autor. Portanto, senhor presidente, no momento que o prefeito toma iniciativa para alocar fundos específicos para essa categoria, para desenvolver política do idoso, eu jamais podia ser contrário. Gostaria de saber realmente aonde será aplicado e como será aplicado. Eu gostaria de ter esse acompanhamento, vereador Antônio Neto. Onde será aplicado e como será aplicado. Se esse assunto vai fazer parte da discussão no Conselho do Idoso, se vai ser uma política que vai estar em sintonia com a própria Câmara de Vereadores, essa é a discussão que nós queremos. O líder do governo, Gilberto Alves, ressaltou que o Fundo Municipal será fiscalizado pelo Conselho da Pessoa Idosa. Esse fundo será
acompanhado, fiscalizado pelo Conselho Municipal, né? Ele será executado e aplicado pela Secretaria de Assistência Social, mas será acompanhado pelo Conselho Municipal. Portanto, cabe a esta Casa também, como bem disse Vossa Excelência, acompanhar a execução desse fundo, bem como já no seu início, o seu planejamento, os seus projetos e a sua execução, para que a gente possa, ao final, corresponder à expectativa e o objetivo da lei. O vereador Amaro Cipriano Maguari destacou que os vereadores devem acompanhar a aplicação dos recursos. No meu entendimento, Vossa Excelência fica preocupado onde vai ser aplicado esse recurso, como é que vai ser direcionado, qual é o foco que vai ser atendido. Então, cabe a nós, não só o Conselho, né? E nem só a Vossa Excelência, mas a todos nós, de acompanhar o Executivo para saber a aplicação desse recurso e daí ficar focado no entendimento da melhoria para o idoso da nossa cidade. No final da discussão, a matéria foi aprovada. Aprovado também o projeto do Executivo que estende o período máximo de contratação de servidores temporários pela Prefeitura do Recife. O projeto do Executivo atualiza a legislação referente à contratação temporária de servidores públicos e determina que os contratos deverão ter prazo máximo de 2 anos. A matéria foi discutida em plenário pelo vereador Jurandir Liberal. O parlamentar questionou a necessidade da alteração do prazo. O projeto do prefeito ele diz o seguinte: contrato com prazo máximo de 2 anos, prorrogar por igual período. Aí diz, artigo 2º, o disposto na linha B do inciso 9 do artigo 63 da Lei Orgânica do Município do Recife, nos termos do artigo 1º, aplica-se aos contratos em fruição na data da publicação dessa emenda. E eu gostaria que maior esclarecimento o porquê dessa alteração. Nós votamos, que eu tenho uma boa memória, vários projetos, inclusive eu fui contrário a alguns deles, quando a administração estabelecia contratação temporária em quase todas as secretarias, inclusive secretarias que não eram emergencial. Eu falei isso muito claro aqui. Por exemplo, Secretaria de Turismo, Secretaria de Esportes, Secretaria de Educação. Aí você tem secretarias que há necessidade, de fato, uma Secretaria de Saúde, se você abre um equipamento e precisa de fazer uma contratação temporária, tudo bem. Mas em todas as secretarias foram aprovadas, aqui nesta Casa, lógico, com um voto contrário da oposição, essa ampliação dessa contratação temporária no âmbito de todas as secretarias. Isso a memória está clara. Agora, de novo, quer alterar esses prazos de contratação. O relator da matéria na Comissão de Legislação e Justiça, vereadora Aerto Luna, destacou o mérito da proposta. No mérito da questão da legalidade e da inconstitucionalidade, não existe nada que impeça essa matéria ser aprovada pela Comissão de Legislação. Agora, acredito que também deva ter o parecer da Comissão de Finanças, que é uma matéria de ordem financeira. Acredito também que tenha passado pela... Só legislação, porque ela é orgânica, perdão. É orgânica. Então, nós não vimos nenhum impedimento de ordem legal e de constitucional que impeça essa aprovação vir ou esse parecer ser rejeitado. Então, nós não discutimos o mérito, discutimos a legalidade e não vemos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade nessa matéria. Já Marília Raj lembrou que é preciso votar de acordo com o que é melhor para a cidade. A gente vê todos os dias vindo aqui grupos de concursados que precisam ser chamados, que o concurso está vencendo e nada. Mas contratos temporários, alguns indicados políticos de algumas pessoas, de algumas lideranças políticas daqui, que vão ter seus contratos prorrogados, coincidentemente, para após o pleito eleitoral. Claro, tem alguns que estão vencendo, tem outros que vão vencer depois, mas, de qualquer forma, está se beneficiando pessoas que não prestaram concurso público. Então, nós, aqui nessa casa, temos a responsabilidade de não somente protocolar projetos vindos da Prefeitura do Recife. A gente tem responsabilidade com a cidade de analisar os projetos, votar
de acordo com o que é interesse realmente da sociedade e não simplesmente interesse do governo em se perpetuar no poder. O vereador Osmar Ricardo defendeu a realização de mais concursos públicos. Não é surpresa que o prefeito Geraldo Júlio está fazendo com esse projeto nesta casa. Vossa Excelência falou aí do concurso dos professores. Tem um concurso dos ADIs, foram 529 ADIs. Sabe quanto eles botaram para dentro? 30. Já fez um ano do concurso. E na saúde, né? Na educação, cuidar das creches, Sim, na das saúde criancinhas, também. dos nossos bebês. O outro caso foi dos professores que Vossa Excelência colocou. Fizeram um concurso agora há 4 meses para ADI-AE, que é crianças especiais. E não saiu o resultado ainda. Então não dá para votar numa coisa que faz mal para o povo do Recife, faz mal para a sociedade, não é uma coisa ética na política. Contratação. A gente defende o concurso público, espero que seja chamado todos aqueles que fazem concurso público na Prefeitura do Recife. O líder do governo, Gilberto Alves, deu explicações sobre o projeto. Todos nós sabemos, e quem já fez gestão pública sabe muito bem, que a gente só tem 3 tipos, basicamente 3 tipos de contratações de serviço público. Pelo concurso público, aqueles cargos que são temporários, porém comissionados, e os cargos temporários que têm o objetivo de suprir uma necessidade, o nome já diz, momentânea, uma necessidade que se inicia numa data e que se termina numa data específica também. Quanto ao prazo, ora, é lógico que as administrações, ao longo do seu curso, elas vão tentando encontrar os seus melhores caminhos para que possa gerir a administração pública e, por isso, fazer a boa prestação e o bom atendimento à comunidade. A gente poder fazer com que os contratos, não aqueles contratos que já foram feitos ou no governo passado ou no início desse governo, esses já se venceram, mas que a gente possa dar a capacidade de administração quando de uma necessidade eventual. Isso se dá, muitas vezes, por força de convênio, que tem uma data para começar e uma data para terminar. Às vezes, um recurso que vem do Ministério, que vem de um outro órgão, do próprio governo do Estado, o FEM, por exemplo. Então, você cria determinadas situações, determinados programas que você tem a necessidade de fazer essas contratações, que não são expressivas, inclusive. Tá? Então, dizer, vereador, que nós estamos muito tranquilos, fazemos isso a bem da boa gestão do serviço público, para que a gente possa dar celeridade e que a gente possa, inclusive, responder aos desafios que se impõem a uma gestão ágil, de a gente poder executar aqueles serviços temporários, aqueles programas que têm um prazo limitado para a sua execução. Portanto, a necessidade desses contratos temporários. O projeto foi aprovado. Jurandir Liberal pediu à Comissão de Segurança da Casa e à Prefeitura do Recife mais atenção com a violência nos bairros. Ele destacou os casos de assalto e até de estupro no entorno da cidade universitária. Jurandir Liberal está preocupado com o aumento da violência nos bairros do Recife e pediu atenção para a situação da cidade universitária, do Bongi e do Engenho do Meio. Em alguns bairros da cidade do Recife, há uma reclamação permanente pedindo o apoio do governo do Estado, da Prefeitura. Sobretudo, eu queria chamar a atenção para os bairros de Bongi, cidade universitária, Engenho do Meio. Isso não sei se os nobres vereadores assistiram, viram aí nos jornais, a questão lá na cidade universitária que está ocorrendo estupros e assaltos permanentes no entorno da cidade universitária. A reitoria tem a obrigação da segurança no campus, mas fora do campus ela não tem condição de manter uma segurança extensiva. E tem feito apelo ao governo do Estado, à Prefeitura da cidade do Recife, para que possa dar o mínimo de condições aos estudantes universitários que saem da universidade, inclusive universitários que saem à noite, para aqueles bairros em torno da própria universidade, e que diariamente estão sendo assaltados. Inclusive, os universitários estão saindo em grupos, mas mesmo em grupo estão sendo assaltados. O vereador também fez apelo à gestão municipal e à Comissão de Segurança da Câmara. Eu queria fazer um apelo à Comissão de Segurança dessa casa, ao secretário de Segurança do município,
e ao secretário de Segurança do Estado de Pernambuco para que faça um acompanhamento mais forte, para não ficar essa propaganda do pacto pela vida, mas as vidas estão todas ameaçadas permanentemente. Eu estou falando desses bairros porque eu tenho assistido vários dias que eu tenho ido a essa área, tenho ouvido os comentários e vendo pelo próprio jornal. Portanto, mas isso é extensível, acho que a maioria dos locais na cidade do Recife. Portanto, eu quero, senhor presidente, fazer esse apelo, Vossa Excelência, que tem muita ligação com o governador do Estado, para que possa olhar com mais atenção para os bairros de Cidade Universitária, Engenho do Meio, Bongi, e nas adjacências várzea da Cidade Universitária. O presidente da Comissão de Segurança, Almir Fernando, disse que o grupo está atento à situação da cidade. A gente, da Comissão de Segurança, estamos fazendo várias reuniões através da Comissão de Segurança com o 11º Batalhão. Estamos em contato para fazer com o 12º nas comunidades, com a Secretaria do Enfrentamento ao Crack, a secretária vereadora licenciada Aline Mariano, com a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Ana Rita Suassuna. Então, a gente tem feito esse trabalho nas comunidades, inclusive já falei diversas vezes aqui desta tribuna, esse trabalho que a Comissão de Segurança tem feito. Estamos marcando audiência junto com o próprio vereador Marcos Menezes, que está intermediando, já mandamos ofício para ter uma audiência com o secretário de Defesa do Estado. E no dia 14, eu aproveito aqui a oportunidade para convocar todos os vereadores que estamos trazendo mais uma vez, e já trouxe esse ano o secretário Murilo Cavalcante, onde a gente debateu aqui o Pacto pela Vida da cidade do Recife. Iremos debater no dia 14 de outubro, mais uma vez, com o próprio secretário Murilo Cavalcante, numa audiência pública aqui no plenário, a segurança da nossa cidade. Então, a Comissão de Segurança está atenta a tudo isso. Iremos ampliar, estamos iniciando pela Zona Norte, mas iremos ampliar esse trabalho por toda a cidade do Recife com a Comissão de Segurança. Vera Lopes convidou todos a participarem da Semana de Mobilização para a Doação de Medula Óssea. Na próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, a Casa de José Mariano cederá espaço para conscientização sobre o tema. A partir do 1º ao dia 6 de outubro, nós estaremos fazendo cumprir a lei de mobilização para a doação de medula óssea. Quero convidar os nossos pares, vereadores, inclusive, para participarem. Nós iremos colocar um toldo na Avenida Boa Viagem, em frente ao edifício Acaiaca, no final de semana, e também iremos fazer uma mobilização no pátio dessa casa aqui, da Casa José Mariano, aqui na Câmara Municipal. Então, o artigo 1º, esta lei institui a Semana de Mobilização Municipal para a Doação de Medula Óssea. Durante a semana serão desenvolvidas atividades e esclarecimentos, incentivo à doação de medula óssea e à captação de doadores. As ações, atividades e campanhas publicitárias devem envolver órgãos públicos e entidades privadas, a fim de informar e orientar sobre os procedimentos para o cadastro de doadores. A importância da doação da medula óssea para salvar a vida e o armazenamento de dados. Esses ficam no REDOME, certo? Que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Osmar Ricardo lamentou pelos problemas de infraestrutura da cidade e criticou a atual gestão da prefeitura. É preciso que os vereadores dessa casa, que muitos querem até falar, mas não têm coragem de enfrentar este governo, de enfrentar a ditadura das secretarias do prefeito Geraldo Júlio, mas tem vontade, mas não tem coragem. E é preciso de enfrentar, dizendo que o Recife não tem prefeito, que não tem quem cuide das pessoas. E isso são dados nos jornais todos os dias. É iluminação pública, é o abandono da cidade, é demissão em massa das empresas terceirizadas que têm convênio com a Prefeitura do Recife. Agora mesmo, vereador Almir,
foram demitidos quase 300 vigilantes da área de saúde. Sabe por quê, vereador? Porque ele prometeu, na sua campanha, de fazer concurso para 1.500 guardas municipais. E fez. Fez, mas não vai chamar. Para poder chamar 319 guardas. Está acabando com as horas extras da saúde. Está demitindo 320 guardas da empresa Águia, que presta serviço aos postos de saúde. Por isso que ele vai botar os 319 guardas, talvez, e ninguém sabe até quando. Agora, está longe dele cumprir a promessa dele. Está longe daquilo que ele registrou em cartório, que ia fazer pelo povo do Recife, que ia melhorar a situação do Recife. E o que a gente encontra é um abandono do povo, do prefeito com o povo do Recife. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei federal sancionada esse ano. Na Câmara, uma audiência pública promovida pelo vereador Luiz Eustáquio alertou sobre a necessidade de implantação da lei. A reunião pública no plenarinho da Câmara contou com o trabalho de intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, para garantir que todos os presentes, incluindo os surdos, pudessem acompanhar tudo o que foi dito durante o debate sobre a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. O vereador Luiz Eustáquio presidiu a reunião pública. Entendo que esse momento é um momento importante, trata também o tema hoje da inclusão no mercado de trabalho, trata do direito do deficiente e do respeito ao deficiente. E esse tema, assim, ele é maravilhoso. E resta a nós poder aprender a respeitá-los e aprender a fazer um país, um estado e um município, o município do Recife, melhor e acessível para as pessoas. Começando, lógico, começando de cada um. É do poder público que precisa fazer as calçadas aqui na cidade, que dê acessibilidade, que possa garantir acesso nas repartições públicas, mas também é do cidadão, que quando faz sua calçada na sua casa, muitas vezes não respeita, não entende que ali existe pessoas com deficiência e precisa ser respeitado na hora que ele faz a construção. Na hora que a gente chega e ocupa uma vaga de deficiente, na hora que a pessoa chega e não respeita a pessoa com deficiência, entendeu? Então, tudo isso, essa audiência, ela serve para poder trabalhar nessa direção, de mostrar que nós precisamos respeitar o próximo e nós sabermos que tem cidadãos que ele pode até ter uma diferença por conta de uma deficiência de alguns, mas que ele é um cidadão que tem como colaborar e colabora para o crescimento do nosso país, do nosso município, e precisa ser respeitado. O secretário executivo de Desenvolvimento Social de Pernambuco, Sérgio Moura, falou sobre as políticas de inclusão do governo do estado. Hoje a gente tem uma superintendência da pessoa com deficiência, onde temos 3 programas prioritários. Um é o PEA Conduz, que é um programa onde a gente conduz pessoas com deficiência para suas atividades de recuperação. Outro é a Central de Libras, que é uma assessoria que damos a pessoas surdas quando vai para a audiência, a delegacia, no dia a dia e ao médico. E o outro programa é o Praia Sem Barreiras, que é um programa de lazer que acontece nos finais de semana junto à Secretaria Estadual de Saúde. Bernardo Clinza, superintendente estadual de apoio à pessoa com deficiência, lembrou que qualquer um pode se tornar uma pessoa com deficiência e, por isso, todos deveriam se dedicar à garantia de direitos. Ele defendeu a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão. Existe um novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que já há 20 anos vem lutando, dando proposta, e sempre há uma discussão, e sempre há uma mudança. E hoje, com essa aprovação, foi pegando vários itens da legislação e juntando para uma só lei, né? Uma só lei que vai ajudar a pessoa com deficiência. O secretário executivo de Direitos Humanos do Recife, Paulo Moraes, enumerou as ações da Prefeitura em benefício das pessoas com deficiência. Nós atuamos principalmente por meio do Conselho Municipal, que aprova, delibera as políticas e, ao mesmo tempo, nos auxilia
no monitoramento e no acompanhamento do dia a dia da pessoa com deficiência no Recife. Então, atuamos com fiscalizações, com ações de promoção dos direitos da pessoa com deficiência e, ao mesmo tempo, temos alguns programas de inclusão, como, por exemplo, o Praia Sem Barreiras, na Vida Boa Viagem, que serve como um espaço de lazer e de convivência de pessoas com deficiência. Então, essa proposta de inclusão se amplia com a nova lei e a gente vai ter que efetivamente ampliar nossos serviços em decorrência das novidades que a lei traz. A turismóloga Mozana Cavalcante, idealizadora do projeto Praia Sem Barreiras e que atualmente, como consultora do Sebrae, trabalha com a implantação de cardápios em braille nos restaurantes, disse que as leis brasileiras são excelentes, mas não são respeitadas. Nossas leis não deixam nada a desejar em outros países como o Canadá, como os Estados Unidos. O problema é que a gente aqui no Brasil não executa. Se nós executássemos essas leis, nós seríamos muito felizes, porque abrangeria toda uma gama de transporte, saúde, lazer, educação. Se o estatuto for cumprido, aí parabéns para todo mundo, mas se não, realmente vai ficar mais ainda a desejar. E, na sua opinião, isso depende de quê? Dos gestores, das pessoas. Nós dos segmentos, a gente está na rua. Realmente essa questão mudou bastante. Fomos para a rua, estamos fazendo várias políticas públicas, mas depende dos gestores, federal, estadual, municipal. E aí, se isso não for uma união de todos esses gestores, independente de partido e de qualquer coisa, a gente vai ficar na mesma. Para o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Antônio Muniz, apesar de ainda não ser totalmente aplicada, a Lei Brasileira de Inclusão representa um grande avanço. Toda a parte da lei que tipifica os crimes, que é um avanço importante, que não deu tempo de falar lá, né, que é a tipificação dos crimes, tudo isso só vai estar valendo a partir de 7 de janeiro de 2016. Mas, ao menos, uma esperança, porque agora todos os desrespeitos, não é? Você vai poder acionar os órgãos que desrespeitarem a lei na justiça e eles vão ter que se ajustar, não é? Porque a lei ela prevê, nesse ponto ela é completa porque ela coloca todos os direitos, mas também ela diz o que é que tem que ser feito quando alguém da sociedade ou quando um órgão não cumpre, não é, determinados aspectos da lei. O vereador Luiz Eustáquio disse que vai se colocar à disposição para ocupar a vaga que a Câmara tem direito no Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Vou conversar com o presidente e pretendo colocar o meu nome à disposição para ocupar a vaga no Conselho, para debater esse tema e para também aprender com eles. Aprender a respeitar mais, porque eu acho que a gente busca respeitar, mas quanto mais a gente fica próximo das pessoas que são verdadeiras lutadoras para conseguir seu lugar ao sol num país que tanto exclui os deficientes físicos, num estado e município que tanto exclui, você ao lado deles vai aprender muito com eles, e eu quero aprender. O vereador Alfredo Santana, que conduziu parte da reunião pública, declarou que também pretende participar do Conselho. Hoje há uma necessidade muito grande de não somente o legislativo, mas pessoas que de fato tenham uma aptidão para defender essa causa tão nobre que é a igualdade social, principalmente no que se tange ao deficiente físico. E é de suma importância, eu coloquei meu nome, estarei então me reunindo com o presidente da casa e quero fazer parte com certeza desse conselho. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.